uma coisa importante de lembrar é que para o ASP, por padrão, só são aceitos VBScript e JavaScript. Essas outras linguagens, elas são extensões que você pode colocar lá no ASP. Mas, por padrão, pela configuração padrão que o ASP vem para você desenvolver, só são suportados JavaScript e VBScript. E como sempre, do mesmo jeito que você coloca do lado do lado do cliente, você também tem que definir no servidor qual é a linguagem que você vai estar utilizando. Se vai ser VB ou se vai ser JavaScript. A gente tem hoje em dia também inúmeros frameworks de JavaScript que servem para quê? Para que você não tenha que escrever muito JavaScript. Por quê? Porque sempre que um desenvolvedor escreve muito JavaScript, o programa sai cheio de erros. Porque o JavaScript, sendo uma linguagem que roda no cliente, e sendo uma linguagem com suas particularidades, muitos erros acontecem. Então, é aconselhável você escrever o quanto menos JavaScript, melhor. Aí surgiram vários frameworks de JavaScript, assim, muito completos, que permitem para você não só essas coisas básicas de validação, mas muito mais. Permite para você criar animação, páginas muito dinâmicas, com muita coisa interessante. E esses frameworks são o polo central da nossa aula de hoje. A gente tem o jQuery. Eu acho que o jQuery é o mais famoso que existe em termos de frameworks de JavaScript. Qualquer lugar que você perguntar assim, entre desenvolvedores, se eles já ouviram falar de jQuery, com certeza vai ter pelo menos um ou dois que já ouviram falar. O MulTools é o segundo mais conhecido. Ele não é muito conhecido, mas de estudo próprio, assim, as pessoas que eu conheço que trabalham com MulTools dizem que ele é tão bom ou melhor do que o jQuery, tanto na parte de desenvolvimento mesmo, como na parte de desempenho. Depois de programado, ele é muito bom. Que não são tão conhecidos, mas que são já consolidados, que têm uma estrutura interessante e que merecem ser estudados também. O Prototype, o XT, eu acho, o Yui, o Rico, Dojo, Toolkit. E aí, todos esses são exemplos de frameworks que garantem um funcionamento legal de uma aplicação web sem que você tenha que estar escrevendo JavaScript. Por quê? Porque toda vez que você estiver escrevendo JavaScript, você vai estar, primeiro, fazendo uma coisa que lá no cliente ela pode ser bloqueada. Hoje em dia, existem formas de você bloquear no cliente, parcial ou totalmente, a execução de JavaScript. Você pode bloquear por evento ou pode bloquear a execução do código toda. E isso daí pode atrapalhar completamente aquela sua aplicação. Se ela tiver muita coisa rodando no cliente, pode quebrar ela todinha. Certo? Vou passar a atividade aqui e a gente vai ver alguns exemplos de coisas na prática e tirar dúvidas, certo? A nossa atividade da semana, coloca aí, Billy. Nossa atividade da semana faça uma pesquisa sobre os frameworks de JavaScript.
pode ser um desses daqui que apareceram na nossa lista, ou pode ser outro. Se você descobrir outros frameworks por aí, você pode colocar na sua pesquisa sobre isso. Você pode tanto falar de forma geral sobre os frameworks, sobre a importância, a utilidade deles, como se você quiser também pode escolher um framework e se aprofundar nele, falar sobre a sintaxe dele, sobre como é que ele interage com HTML e tal. Suas formas de uso, aplicações específicas, lembrando que se o framework servisse para tudo, todos os frameworks seriam iguais, né? Não precisaria existir vários frameworks, existiria um só que servisse para tudo. Cada framework ele tem uma aplicação, um destino, uma função para a qual ele foi desenvolvido. É claro que todos eles têm uma ideia em comum, que é você escrever menos e programar mais. Mas cada um deles foi desenvolvido com um objetivo específico a ser atingido. Um pode ter sido desenvolvido para aplicações de pesquisa e desenvolvimento, outro para aplicações de marketing, e por aí vai. É interessante que vocês estudem essa história do framework que vocês escolherem para falar, para garantir que vocês vão saber melhor onde usar aquele framework, certo? E com que facilidade ele vai ser adaptável para o que quer que vocês queiram fazer. Se preferir se aprofundar em um específico, descreva com detalhes a sua sintaxe e o seu funcionamento, ou seja, como é que funciona? No jQuery a gente tem o seletor de HTML. O que é um seletor? Como é que ele aparece lá no código? O que é que ele faz? E aí vocês vão pesquisar isso e colocar lá. Quem for pesquisar sobre jQuery, por exemplo, vai ter que colocar lá. O que é o seletor? Ele aparece no código assim, assim, assado. E aí, como é que o jQuery pega aquele seletor? O que é que ele faz com ele? Tal. Tudo isso vocês vão precisar descrever na pesquisa de vocês. Pela primeira vez, eu acho que alguns alunos vão se sentir extremamente felizes em poder fazer isso. A entrega vai ser um .doc ou um .docx, que deve vir o título do arquivo, deve ser o nome do aluno. Isso vai tirar a nota de alguém? Não. Mas, por favor, façam, porque facilita na hora de baixar todos os arquivos para corrigir um por um, ok? Agora, isso foi um problema que eu tive recentemente com algumas atividades. O indivíduo copiava a atividade de um outro aluno e aí ele não se dava nem ao trabalho de botar o nome dele na atividade copiada. Ele mandava o arquivo com o nome do outro aluno. Então, por favor, não copiem. Mas se vocês forem fazer isso, tenham o bom senso de colocar o nome de vocês. Certo? Mas não copiem, porque se pegar duas atividades idênticas, infelizmente vai ser NSF, vai ser 0, certo? O documento vai ter que conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No mínimo uma página cada. Isso não quer dizer que você tem que escrever 30 linhas de introdução. Você pode escrever 8 linhas, 10 linhas de introdução
e dá Ctrl Enter que ele vai quebrar a página. Só não escreva tudo junto num texto só, aquilo compacto, porque aí não vai ficar legal, né? Então, eu não pedi padrão ABNT, nada, mas pelo menos assim, botem separados um em cada página, ok?